Então vamos ver se faço mais um vídeo aí. Agora novamente, respondendo novamente a Igor 3K, Igor 3K dizendo que eventualmente, supostamente eu representando alguém que eventualmente tenha lançado aí alçapões, verdadeiros alçapões argumentativos na minha vida, e respondendo a ele que ele havia dito que eventualmente havia feito uma fase muito difícil, talvez uma comparação aí com algumas dificuldades que eu venho enfrentando, dizendo que não, isso aqui realmente é uma fase difícil, mas eu tinha deixado ali uma possível solução no começo da fase e é, havia uma solução no começo da fase, de maneira que não se precisaria fazer a fase inteira, mas é aquela coisa. Será que eventualmente eu iria, caso eventualmente eu continuasse em algumas atividades da igreja, que eventualmente eu estava, se eu não saísse de lá e continuasse lá, e fosse lançado esse alçapão argumentativo que me geraria muito sofrimento, será que realmente lá eu conseguiria encontrar a solução rápida para esse tipo de alçapão? E ele falou assim, ah não, para eventualmente sair dessas armadilhas argumentativas teria que ser uma pessoa muito bandida que nem eu. Não, mas eu discordo, porque se eventualmente Deus já sabe por que exatamente, Deus sendo bom sabe exatamente qual é a resposta para esses enigmas que eventualmente são lançados nas nossas vidas, Deus é bom. Então, como é que Deus eventualmente não sabe da resposta para o enigma? Sendo que você falou que apenas. Não, o cara tem que ser muito bandido para eventualmente atingir. Não, Deus sendo bom sabe qual é a resposta para o enigma. E outras pessoas, eu acredito que inclusive pessoas boas conseguiriam encontrar aí a resposta para o enigma, ou já nem cairiam nele desde o início. Então, acho que não, acho que eu tentando ser bom, não necessariamente precisando ser uma pessoa bandida, é, posso, como Deus também pode, eventualmente atingir a resposta da, de quaisquer enigmas eventualmente lançados nas suas vidas. Não acho que precisa ser eventualmente um bandido para eventualmente atingir essa resposta e aquela coisa. Só porque eventualmente você colocou uma resposta, uma possibilidade, você ou qualquer outra pessoa em relação a algum enigma, como no caso ele disse em relação a uma fase do Mario que ele havia postado. É, ele disse que havia uma possibilidade de você saltar a fase, não precisar fazer a fase inteira e já eventualmente chegar no final da fase desde o começo dela, que já haveria um método para eventualmente fazer isso, ou um caminho alternativo para se fazer isso, em que se terminaria a fase com muito mais rapidez. Quem é que disse que estando lá necessariamente a, eu teria percebido realmente esse caminho alternativo para conseguir saltar, vamos dizer assim, saltar a necessidade de eventualmente se fazer a fase completa. Muita maldade, muita maledicência, preciso realmente que haja, até para manutenção de fé, realmente preciso verificar a punição dos demais. Vi em algum local, também alguma coisa não sei se não foi na TV Brasil, alguma coisa dizendo que muitas vezes eu apenas pediria aquilo que eu desejo, eu não pediria eventualmente a punição das outras pessoas, não, mas eu pediria os dois. Né? Eu pediria tanto a punição das outras pessoas como aquilo que eventualmente eu desejo. Então, não acho que possamos confiar muito nessa questão da maldade no sentido de ficar lançando enigmas e maledicências na vida das pessoas. Realmente acho isso absolutamente desagradável. Não acho que a partir do fato de uma pessoa eventualmente gostar de alguma luta, gostar de algum tipo de competitividade, necessariamente tem que se fazer com que ela eventualmente sofra por quaisquer tipo de competitividade que ela mesma não causaria. Não é apenas porque eventualmente haja uma certa honorabilidade nas lutas que necessariamente agora essa pessoa teria que, uma vez gostando de uma certa competitividade dentro de outras áreas ou outras áreas ou coisas, ou situações, ou mesmo esportes, ou mesmo até na questão argumentativa, não é porque eventualmente eu gosto de uma competição argumentativa, ou, ou nem competição, um debate argumentativo, necessariamente agora, o instrumento do debate argumentativo tem que ser usado como algo ruim contra a minha pessoa, ou contra qualquer pessoa que goste. O sujeito eventualmente gosta de futebol e gosta de competição no futebol, agora eu vou ter que usar eventualmente alguma coisa contra a regra do futebol, apenas para dizer, ó, o futebol é ruim, então
jogar isso na cara da pessoa, quer dizer, não, é aquela coisa, por exemplo, eu gosto de debates argumentativos, não necessariamente competitivos, mas eu gosto de debate. Poderia, em alguma situação, ser competitivo também. Mas se eventualmente eu gosto disso, automaticamente agora as pessoas vão ter que usar isso no sentido de competir contra mim usando aquilo que eu gosto, mas por quê? Eu disse que eu gosto de competição argumentativa, não disse que eu gosto de diminuir as outras pessoas que eventualmente percam. Então tem essa, até porque seria errado. Então essa é a grande questão. E isso é o que tem que ser eventualmente avaliado aí na situação. Muitas vezes não é o uso do instrumento que é pecado. Não é nem exatamente o uso da competitividade que é pecado, mas isso eu já falei até no canal. Não é problema exatamente a competição. O problema é como eventualmente se usa a competição e alguns resultados dela contra eventualmente as pessoas que eventualmente participam dela ou pessoas que estão nos arredores, né, sejam torcedores, sejam qualquer outra coisa. Ou pessoas que só gostam de assistir. Porque gostar de assistir é uma coisa, outra coisa é você gostar de usar o esporte para sacanear a conta. Então aí já é realmente um problema. Aí você já pode caracterizar pecado, aí é outra coisa. Agora, simplesmente gostar de competitividade ou gostar de luta, isso não reflete, não leva a real e adequada interpretação do fenômeno, da questão, por exemplo, de qualquer tipo de competição ou de qualquer tipo de. Como eu falei, porque, por exemplo, você pode ter um debate, não quer dizer que se você tem um debate, o debate é competitivo. Então, o debate, na troca de ideias, na trocação de ideias, seja ela competitiva ou não, e só porque uma pessoa gosta disso, no sentido competitivo ou não quer dizer que isso de alguma forma vai ter que ser usado contra ela depois, apenas porque, eventualmente, de alguma forma, ela aprecie o conceito. Então, descaracterizando o argumento de Igor 3K, no que se refere a isso, e eventualmente ele representa ou participa aí dessa montação de coisas. Fiz eventualmente uma complementação de argumento também. Fiz aqui um desafio possível para que eventualmente. Fiz uma fase do Mario que ela é difícil, mas ela é possível. Bom, mas aí que tá. A pessoa acha que ela realmente tem capacidade de terminar a fase. Então, para mim, seria altamente algo que geraria alto sofrimento. Seria altamente sofredor da minha parte encarar essa situação, porque eu teria que aumentar minha fé para eventualmente enfrentar uma coisa que talvez na minha cabeça eu não tivesse capacidade de enfrentar, mesmo que fosse possível. Ou não, ou é possível para você, que eventualmente fez a fase. Não quer dizer que seria possível para quem a complete. Então eu discordo aí de Igor 3K. Não acho que essas armadilhas devam ser lançadas na vida, principalmente de quem não quer enfrentar. E eu vi inclusive um comentário numa thumb esses dias que a escola não é. A escola não é família. Pois é, mas Deus é, né? Deus é família. Então não é que a escola não seja família, mas é que tá, mas a escola também não é vida. A vida pode ser feita em relação à vida uma representatividade de escola. A vida é uma escola. Como na escola também você pode ter coisas é, que são, vamos dizer, da vida. Na própria escola acontecem coisas da vida. Também acontecem coisas reais dentro da escola. Nós simplesmente ir lá e aprender a fazer prova. São coisas realistas. Mas ao mesmo tempo a vida é uma escola. Tá, mas a vida é uma escola, mas não quer dizer que a vida seja uma escola exatamente com as mesmas regras ou com os mesmos métodos de uma escola tradicional. Por isso, exatamente, uh, tem que se pensar se essa adaptabilidade entre escola e vida realmente ela faz sentido. Ela não é uma representação, mais uma, né? Ela não é uma comparação, uma representação 100%. E por isso mesmo, critico eventualmente o uso, eventualmente de situações da vida, situações de igreja, situações de alguma coisa para fazer essa comparação, não, porque na escola eventualmente assim, não quer dizer que necessariamente na vida será da mesma forma. Né? Então não. Aí que tá, não se pode lançar inclusive essas dificuldades que eventualmente eu enfrentei a título de teste. Não pode. Não pode. O teste que a pessoa não quer. Porque como punição já não poderia. Como o teste tem propósito, tá, mas a pessoa está preparada ou ela quer realmente passar no teste? Não, então não adianta. Ela vai eventualmente ter outras dificuldades na vida dela em relação àquilo que ela quer. Isso que eu estou dizendo, inclusive essa interpretação de quaisquer dificuldades que eu enfrentei agora no canal. Como teste é errado também, porque aí dependeria da vontade da pessoa, não tem como. Eu, por exemplo, lutei contra a mentira não por teste. Eu lutei contra a mentira porque a opção, a eleição da mentira como instrumento já é pecado. Isso eu fiz. Agora, não para passar em teste alguma coisa, ou, que são os argumentos aqui do canal, ou porque eventualmente teve a questão de acusação, que eventualmente é acusação falsa. Se não for teste, e é apenas para fazer com que a pessoa sofra a título de punitivo, mesmo que não seja teste, mas é só para fazer a pessoa sofrer. Já é errado, porque você está usando para a pessoa sofrer um instrumento errado, em que já haveria, entre aspas, uma punição válida para isso.
Então, o objetivo é os dois. Então os dois estão errados. Usar mentira para teste, não precisa, a pessoa não necessariamente quer passar. Ou eventualmente usar mentira para punir, mas como usar mentira para punir se já tem o pecado específico para ser constatado? Então, ou situação ruim para acontecer na vida dela, que não depende do pecado de ninguém. Então, quer dizer, acho que realmente discordo. Então, completando aí, interessante, até agradeço a oportunidade. Eu não agradeço as dificuldades, mas agradeço talvez aí a oportunidade de um ou outro comentário que realmente nos leva a algum tipo de reflexão e aí pode, pode nos levar a alguma conclusão interessante sobre isso. Mas apenas nessa medida eu posso eventualmente agradecer alguma coisa, mas não de maneira nenhuma agradecer dificuldades que eventualmente algumas dessas conclusões poderiam ser ditas de maneira diferente. Então, também não concordo. É isso aí. Deus é bom. Valeu.